Durante mais de uma década, a Marvel Studios dominou as bilheterias, revolucionou o cinema de super-heróis e criou uma das maiores sagas da história da cultura pop. Mas o que era certeza virou dúvida. O que era euforia virou desinteresse. A Marvel, que já foi sinônimo de sucesso, agora enfrenta críticas, fracassos comerciais e um público cada vez mais distante. Neste documentário, vamos analisar a ascensão meteórica e a atual decadência da Marvel nos cinemas. Os erros, os excessos, as decisões questionáveis e a saturação de um universo que parecia eterno. Seja bem-vindo à queda de um império. Tudo começou em 2008 com O Homem de Ferro, um filme que ninguém esperava que mudasse o cinema. Produzido de forma independente e apostando em um ator problemático da época, Robert Downey Jr., o sucesso foi imediato. Era o primeiro passo do que viria a ser o Marvel Cinematic Universe. Um projeto audacioso de conectar filmes em uma única narrativa contínua. Em pouco tempo, o MCU virou uma máquina de bilhões de dólares. Com personagens cativantes, histórias conectadas e uma visão clara, a Marvel conquistou o mundo. Foram 23 filmes em 11 anos, todos levando a um único clímax, Vingadores Ultimato. A chamada Saga do Infinito envolveu personagens, conflitos e mitologias interligadas. Thanos se tornou um dos vilões mais icônicos do cinema, e o público acompanhava cada capítulo como se fosse parte de uma história épica em quadrinhos. O sucesso de Ultimato foi absoluto. Mais de 2,7 bilhões de dólares em bilheteria e o encerramento perfeito de uma era. Mas o que parecia um novo começo virou um problema sem solução. Com a saída de personagens como Homem de Ferro, Capitão América e Viúva Negra, a Marvel perdeu seus pilares. A nova fase trouxe personagens menos conhecidos e histórias desconectadas. Filmes como Eternos e Shang-Chi até tentaram inovar, mas muitos fãs não se identificaram. O problema era claro: faltava liderança narrativa. A Marvel havia construído uma expectativa enorme, mas não tinha um novo plano coeso. Mas antes de seguirmos, deixe seu comentário se você continuou a acompanhar as sagas da Marvel depois dos Vingadores. Com a chegada da Disney, a Marvel passou a produzir séries paralelas ao universo dos cinemas. A ideia era boa: expandir o universo com mais profundidade, mas em pouco tempo, o público passou a reclamar. Muito conteúdo, pouco impacto. As séries exigiam conhecimento prévio, bagunçavam cronologias e diluíam o valor dos eventos cinematográficos, umas até que eram boas. Porém, a dificuldade de colocar as séries dentro do universo Marvel afastou o público da dinâmica que a Marvel trazia desde O Homem de Ferro. O que antes era evento agora parecia rotina. Ou no melhor português, virou uma bagunça. Outro sintoma claro da crise foi a queda na qualidade visual das produções. Por anos, a Marvel foi referência quando o assunto era efeitos especiais de alto nível, cenas épicas, mundos fantásticos e heróis digitalmente impecáveis. Mas, de repente, essa excelência começou a desmoronar. Estúdios de efeitos visuais, os famosos VFX, começaram a se pronunciar publicamente, denunciando a pressão insana, os prazos irreais e as condições exaustivas de trabalho impostas pela Marvel. Muitos profissionais relatavam jornadas extenuantes, mudanças de última hora no roteiro e demandas que beiravam o impossível. O resultado? Uma queda vertiginosa na qualidade. Isso ficou visível na tela. CGI mal renderizado, personagens flutuando em ambientes falsos, cenas propositalmente escuras para esconder erros e batalhas que deveriam ser épicas, mas pareciam sem peso, sem impacto. O mais chocante: até filmes com orçamentos que ultrapassavam os 200 milhões de dólares aparentavam estar inacabados,
como se fossem versões provisórias lançadas às pressas para cumprir calendário. A crítica especializada não poupou palavras. Sites, jornalistas e canais de cultura pop começaram a apontar o declínio técnico como um sinal alarmante de desgaste interno. E o público, cada vez mais exigente, não ficou calado. A confiança, que por anos foi inabalável, deu lugar à desconfiança e à frustração. Foi nesse ponto que muitos começaram a se perguntar: será que a Marvel, antissímbolo de excelência cinematográfica, estava entrando em decadência irreversível? Em busca de leveza e popularidade, a Marvel acabou exagerando na dose do humor. O que antes era um toque pontual de carisma e alívio cômico, tornou-se um recurso excessivo e forçado. A tentativa de agradar o público com piadas constantes acabou comprometendo o peso das histórias. O tom equilibrado que encantou os fãs nos primeiros filmes foi substituído por roteiros que pareciam mais preocupados em arrancar risadas do que em desenvolver tramas sólidas. Um exemplo claro disso é Thor, Amor e Trovão. O filme, que tinha tudo para explorar temas profundos como perda, identidade e redenção, escolheu transformar quase todas as cenas, inclusive as mais sérias, em uma piada. A presença de personagens ridicularizados e situações absurdas tirou totalmente o impacto emocional da narrativa. O próprio Thor, antes um deus poderoso e complexo, virou uma caricatura de si mesmo, preso em um roteiro que não sabia se queria emocionar ou simplesmente zombar. Essa abordagem também afetou o desenvolvimento dos personagens. Muitos deixaram de evoluir e passaram a existir apenas como peças de comédia. As jornadas pessoais que cativavam o público, como vimos com o Homem de Ferro ou o Capitão América, foram deixadas de lado. Em vez disso, os personagens passaram a repetir fórmulas de humor barato, perdendo profundidade, motivações reais e propósito dramático. O resultado foi inevitável. O drama deu lugar à paródia, e com isso, a conexão emocional com o público começou a desaparecer. O universo que antes emocionava, inspirava e gerava expectativa passou a parecer um grande show de esquetes. Quando tudo vira piada, nada mais é levado a sério. E foi aí que muitos fãs começaram a se afastar, sentindo que a Marvel havia perdido o coração de suas histórias. A nova promessa da Marvel era o multiverso, mas a execução se mostrou confusa e inconsistente. Cada obra trazia regras diferentes. O vilão Kang, suposto novo Thanos, não cativou o público, e o excesso de variantes, linhas do tempo e versões alternativas fez o público se perguntar: o que ainda importa nessa história? Hoje a Marvel vive um momento de reflexão. Após anos de domínio absoluto, os erros cobraram seu preço, mas nem tudo está perdido. Deadpool 3, o retorno dos X-Men e o Quarteto Fantástico ainda despertam esperança. A pergunta é: a Marvel vai ouvir seu público e reencontrar seu caminho? Ou continuará afundando em seu próprio sucesso passado? Só o tempo dirá. Mas o que é certo é que a Era Dourada acabou, e a reconstrução será longa e difícil. Mas mesmo diante de tudo isso, existe algo que nunca morre: a esperança dos fãs. Aqueles que cresceram vibrando com o Homem de Ferro, choraram com o sacrifício do Capitão América, se emocionaram com os encontros dos Vingadores. Esses fãs não desistem fácil. Talvez a queda sirva como um alerta, uma oportunidade de recomeçar com mais verdade, menos fórmulas prontas e mais alma. Porque no fim das contas, todo herói precisa cair, antes de se levantar mais forte. E nós, como fãs, seguimos esperando e torcendo por esse renascimento. E agora eu quero saber de você. Você ainda tem esperança na Marvel? Qual foi o último filme que te empolgou de verdade? Comenta aqui embaixo. Vamos conversar. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like para fortalecer o canal. Se inscreve para não perder os próximos conteúdos e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Até a próxima.